amigos, donos da bola desta sexta-feira no ar, Band TV para todo o estado do Rio Grande do Sul, live do YouTube, muitos assuntos. O Grêmio jogou ontem, mas muito mais importante que o jogo são manifestações, tem um processo eleitoral se avizinhando, se aproximando para definir o sucessor do presidente Bolzan. E nós temos uma enquete interativa na nossa live do YouTube que a gente vai colocar para vocês agora. O Inter joga sábado à noite recebendo o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio. Você está satisfeito com o segundo lugar do Inter? Sim, o Brasileirão salvou o ano. Não, o ano foi um fiasco. Calma, ainda é muito cedo. Vá lá e vote conosco. O Grêmio ganhou do Brusque, CCD acertou na mosca o palpite, ganhou uns pila legal lá na KTO.com, mas mais importante que a vitória, Tiger, a manifestação do presidente Romildo Bolzan Júnior. Tiger Jank, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola, e uma manifestação de um presidente em despedida. Ontem aconteceu o último jogo da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior no comando presidencial do Grêmio. E, obviamente, essa coletiva em tom de despedida, Meneghetti, ela teve algumas informações e alguns relatos importantes por parte do mandatário. Ele foi perguntado, por exemplo, sobre as declarações do Renato, que diz que precisa ter a chave do CT, que vai indicar jogadores, que tudo será conduzido através de processos por ele. E o presidente Romildo não se furtou de dar a sua opinião para o próximo presidente, seja ele Alberto Guerra ou Odorico Roman. E a gente ouve o conselho do presidente Romildo Bolzan Júnior. O Renato foi um treinador vencedor aqui, essa relação que existe efetivamente, existe um respeito recíproco, né? E para eles renovarem no primeiro momento, não entregue a arena para ele, só isso. Já faz algumas semanas e eu fui pensar e refletir sobre este final de gestão, que é um tanto melancólico, do presidente Romildo Bolzan Júnior, nem ele merecia isso, nem o Grêmio. E aí a definição que eu encontrei é a seguinte: o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele é atualmente um ex-presidente do Grêmio no exercício do cargo, CCD. Pode ser, só que o que acontece, Meneghetti, o que acontece a partir do momento em que as despedidas começam a acontecer, e ontem o que nós vimos foi uma despedida, não é à toa que a esposa do presidente Romildo estava lá, o filho estava lá, tinha todo um staff de dirigentes, de ex-dirigentes, de colegas desse período. Quando ele terminou a coletiva, aplaudiram o presidente, porque foi a última manifestação como presidente do Grêmio. Em 10 dias nós teremos empossado um novo presidente, um pouquinho mais de 10 dias. Só que o que nós vimos ontem foi finalmente o que muitas vezes se cobrava do presidente Romildo Bolzan. Fala! O que acontece? Ontem o presidente, e essa parte que se tocou, e eu acho que tu pega bem o negócio do ex-presidente. No exercício do cargo. Isso, eu acho que tem muito disso, mas ontem ele deu o diagnóstico. Finalmente ele deu o diagnóstico. O Renato é importante? Deem para o Renato, tenham a confiança dele, sim. Entreguem um projeto que ele pode fazer. Mas cuidado com as necessidades dele, e a frase que o Paulinho recortou, e que para mim é a cara de tudo que nós vivemos. É uma aula ontem, quem gosta de bastidor, é uma aula, não entreguem a arena para ele, uma aula. Eu acho que vamos refazer a frase aí, porque vamos juntar os dois programas, o de ontem com o de hoje. A frase do presidente Romildo tinha que ser: vão lá, por favor, vocês podem ir lá e tomar a chave dele de volta, porque ontem a gente confirmou aqui, o Renato tá com a chave da arena. Não. O Renato tava falando com o jogador, negociando, contratando, mas aí trazendo caras. E aí o Romildo disse assim: se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria assim: não entreguem a chave. Não, é mais do que isso. Tomem a chave do Renato, porque ontem ele estava com a chave do clube na mão. Mas aí tá, ali tá a meia-culpa. O presidente foi perguntado sobre o principal acerto e o principal erro. Eu não sei se está aqui esse recorte aqui, me parece que não. O principal erro e o principal acerto. Ele fala nos acertos dele, e lá pelas tantas ele diz: o erro foi cair no conto da sereia, acreditar que um jogador pudesse resolver tudo. E ele usa a expressão: esse jogador vai ganhar o campeonato para nós, vai chegar aqui e vai jogar.
Quantas vezes a gente ouviu o Renato dizer isso? Esse é jogador que muda parâmetro. Esse chega aqui e joga comigo, vai jogar. Aí a gente pode ir no Thiago Neves. Ontem, Meneghetti, nós tivemos a fotografia do Grêmio. Ontem foi um dia para o gremista que gosta do ambiente do Grêmio, que está sempre atento a todas as informações. Ontem o Sport TV, o comentarista do Sport TV, era o Thiago Neves. E ele falou um negócio super interessante. Não, eu não quero saber o que ele falou, porque eu botei no mute, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, o comentarista foi o Thiago Neves. Acabou o jogo, presidente, não caiam no conto da sereia. Não entreguem a chave para ele. Gente, é uma fotografia. João Pretzel. Tu acha que tem uma certa, nessa manifestação do presidente, uma certa mágoa com o que o Renato anda dizendo nos últimos dias? Mas é claro que foi uma resposta. É claro que foi uma resposta. Tenho certeza que foi uma resposta. O João Pretzel... Com uma resposta, Meneghetti, de altíssimo nível, né? Uma resposta de alto nível, no sentido até de uso das palavras. Porque um pouquinho antes dessa frase, que é não entreguem a arena para ele, que é uma frase impactante, que deve tomar manchete, todo mundo que está conhecendo isso deve tomar manchete todos. Um pouquinho antes, ele diz, vocês têm que prover as necessidades dele, mas cuidado neste ponto. Fala, eu só queria dar um crédito aqui, porque eu não vi, mas eu vi ele tuitar, e agora que o César lembrou, eu lembrei disso. O João Pretzel, que já trabalhou na casa, todo mundo conhece, colocou o seguinte, Thiago Neves falando que é bom o Renato ficar porque ele sabe como montar um elenco. Primeiro Neto. Olha, tu sabe que... Nós também. É que tem uma máxima... Arrancamos com força no comentário, tua primeira tese é brilhante. Vamos ver. De 0 a 100 em 5 segundos. Vamos ver. Eu estive Eu vou procurar atentamente a frase ouvindo vocês literal aqui. até agora, né? Me permitam poder participar do programa, né? Beleza? Lembra aquela história, virou meme isso aí, né? Da derrota maravilhosa, né? Do fracasso oportuno e tal, né? Mas o que está acontecendo agora é um pouco isso, tá? Os candidatos do Grêmio, que aliás, semana que vem estarão aqui, um na quinta e outro na sexta, né? Guerra e Odorico. É isso aí. Eles estão tendo a oportunidade não só de ter acesso agora aos bastidores, porque o Romildo está fazendo uma transição, mas está escancarado para os dois candidatos a realidade do Grêmio. Está escancarado para os candidatos o que levou o Grêmio a essa situação. A pergunta que eu deixo aqui, precisa o que mais para os candidatos mudarem o que estão ameaçando fazer? O quê? Do que tu tá falando? Eles estão ameaçando dar sequência a isso. Eles estão ameaçando eu entendo, por um pouco de receio, medo, porque eles sabem o poder que é um veto, um não gosto, um não quero, e eu estou me referindo ao grande ídolo Renato. Não mexe nesse vespeiro. Mas eles têm a oportunidade de parar com isso, cessar com isso e dar ao Grêmio o que ele mais precisa nesse momento, que é, paradoxalmente falando, o que o Renato discursou lá no Recife. Profissionalismo. Primeiro, eu vou te fazer uma colocação, tá? E a gente conhece os dois candidatos, com dois grandes gremistas, o Odorico Roman e Alberto Guerra, já prestaram serviço ao clube. O Odorico Roman teve no futebol conquistas representativas, o Guerra já teve mais de uma passagem pelo futebol do Grêmio. Então, assim, são duas grandes figuras, tá? Não é isso que eu vou... Estou falando do exercício do cargo de dirigente, que eles já foram. Eles não são completamente neófitos, foram dirigentes, né? Agora estão se candidatando ao cargo máximo de presidente. Tu acha que eles têm coragem de fazer isso que tu está sugerindo? E eu não estou falando deles. Uma vez eu conversei com alguém que passou pelo futebol do Grêmio recentemente, quando eu fiz uma cobrança aqui, eu não vou dar o nome para preservar, eu fiz uma cobrança aqui dizendo, poxa, mas o Grêmio tem um vice de futebol, como é que não enquadra o Renato, como é que não faz? Aí ele pediu uma reunião comigo e veio aqui na Bandeirantes, eu tomei um café com ele assim. Aí ele falou, a frase que ele falou assim, vem cá, o Renato é o maior ídolo do clube, o Renato é o maior jogador do Grêmio, o Renato é um treinador consagrado, aí tu quer que eu enquadre o Renato? Tchê, eu confesso a vocês, eu fiquei com pena desse dirigente. Com pena, vendo ali um senhor simpático, querido, veio aqui para contrapor, que eu fiz uma crítica a ele.
eu fiquei com pena, olhei assim, puxa vida, tu acha que o Roman e o Guerra têm coragem de fazer isso que tu está dizendo, Ribeiro? Então, a resposta está na tua pergunta. Se eles não têm coragem, não contratem. Não o quê? Não contratem. Não, mas é muito mais fácil manter como tá. Esse é o problema, Não, Ribeiro. aí é que está. Nós aqui Isso questionamos numa provocação do Tiger na Rádio Bandeirantes, a gente fez um mini debate aqui, se algum candidato disser assim, olha, meu técnico não é o Renato, meu técnico é o Vojvoda, ou é o... Como é que é o técnico fluminense? Esqueci o nome. Diniz. O dinizismo aí, que os caras... É a roda onda, aí o Diniz faz uma boa campanha, isso é inegável com o Fluminense. É o Diniz. Será que esse candidato perderia ou ganharia votos? Eu não sei. Eu tenho ninguém- dúvida. a Uma verdade- outra máxima que serve para qualquer situação, qualquer empresa, né? Não contratem quem você não pode demitir. Só que Eu não... Sabe? Então, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de... Porque estão negociando. E eu, infelizmente, Meneghete, para mim está bem claro. E assim, ó, por isso que eu falei ontem que o Renato é autêntico. E isso é legal, né? Ele é verdadeiro. Ele já deixou claro para todo mundo, quem quiser ouvir, como vai ser. Como vai ser. Então, quando tu falou mal de mim, brigou comigo por causa dos projetos, cara, cada vez mais eu digo, eles vão ter que decidir os candidatos. Ou o Grêmio tem projeto, ou eles têm o Renato. Eu não concordo com isso aí. Fala, JB. Meneghete, eu queria também... eu não sei porquê, mas eu ainda me decepciono com o Grêmio. Eu não sei porque que eu espero alguma coisa e eu ainda me decepciono. E ontem eu fiquei decepcionado com o jogo que eu vi. Do começo, da escalação, das Bota aí, trocas, Paulinho, o jogo das aí. coisas Bota que o jogo aí. aconteceram ontem. E mais uma vez, eu acabo, vamos dizer assim, colocando mais um ingrediente na minha convicção de que o Renato não tem que ficar. Porque assim, a melhor notícia que tem pra mim é que acabou. Acabou a temporada, acabou a Série B, acabou a gestão do presidente Romildo, que eu falo várias vezes aqui. O Romildo tem sim um ponto de muita injustiça, porque ele fez muita coisa boa, mas precisava acabar, né, presidente? O senhor sabe disso, eu sei disso, todo gremista que está nos assistindo sabe disso. O Romildo, a gestão do presidente Romildo tinha que acabar. Vocês entenderam o meu ponto? Não é que eu não acho que ele tem que sair defenestrado, como algumas pessoas acham erroneamente na minha visão, mas estava na hora, beleza, vamos para uma nova página. O grande problema é justamente isso que o Ribeiro está dizendo. Provavelmente não vai ter nova página. E a gente tem um jogo, cara, o Grêmio teve 2 jogos para testar jogadores, para olhar. E nós tivemos ontem, de novidade, o Adriel, que até foi bem, fez uma boa defesa, saiu errado num lance lá, mas pô, várias vezes com o pé, com as mãos, saiu bem, seguro, goleiro alto, tem estatura, tem porte de goleiro, fez uma defesa no cantinho boa, que o cara chutou rasteiro. Depois o Gabriel Silva, o melhor jogador em campo, e eu fiquei feliz de ver esses caras. Só que assim, ontem eu vou dizer, sabe quem que jogou bem? O Diogo Barbosa fez uma boa partida, mas o que adianta o Diogo Barbosa? O Bitelo fez uma partidaça nos 45 minutos iniciais. Pra quê? Eu já sei o que vai dar o Bitelo, eu já conheço ele. Por que o Natan não era um zagueiro ali ao lado de outro garoto da base? O Léo Gomes eu entendo. A gente precisa ver o Léo Gomes para saber se ele vai ter condições de renovar. E eu acho até que merece uma chance num contrato um pouco mais especial de renovar. Mas aí o cara que entrou no intervalo foi o Thiago Santos. O Thiago Santos, parceiro. Eu tenho a resposta pra aí isso. O Grêmio não tem um centroavante nas categorias de base para testar nesse jogo. Eu tenho a resposta. Não valia nenhuma. Eu tenho a resposta. Por que não botaram? Aí o Renato depois pega assim, o Pedro Lucas vai entrar quase nos 40 do segundo tempo, que nem acréscimo o juiz teve, que óbvio, o juiz foi inteligente, pra que dar acréscimo num jogo que tá decidido, o Bruce tá rebaixado e o Grêmio já subiu. Cara, não dá, eu não consigo imaginar algum ponto positivo do que o Renato tá fazendo nessas partidas, ou o que fez nessa passagem pelo Grêmio. O Renato conseguiu ser pior do que o Roger quando estava aqui. Aliás, o Roger, desculpa, hoje a temporada do Roger, a temporada do Renato não tem comparação. No restaurante vou usar a tua expressão, no restaurante que o Roger jantou nessa temporada, o Renato não pode entrar porque o Renato foi muito mal nessa passagem. Eu vou só, assim, discordar aqui do JB, achando que é um exagero, assim, algo para, Meneghete. completamente... Thiago Santos num jogo decidido. Com relação ao jogo, eu tenho capacidade de perfeitamente concordar contigo. Agora, com relação a comparar as duas temporadas e transformá-las em algo tão distante, eu não concordo. Mas, Meneghete, o que o Renato melhorou desde que ele chegou aqui? O Renato veio aqui para dirigir o time em 10 jogos e cumpriu a missão, cara. Não posso esperar do Renato um novo padrão tático. Eu até acho que não é... eu até acho que... O time do Grêmio é uma porcaria, cara. Tudo bem, eu concordo. Só que a única coisa... Eu aí, por mérito, eu já tinha dito isso antes, mas reforço aqui para não ficar fora do ar. O Renato não é mágico e em 10 jogos vai melhorar
melhorar o Grêmio. Só que a única coisa que se achava que ele melhoraria era o clima, era o ambiente. Não melhorou muito assim. O ranço continuou igual da torcida com o time e até é justo. Agora, cara, assim, ó, não tem explicação o que o Renato fez ontem. Vai, Ribeiro. Eu tinha essa indignação antes do jogo ontem. Quando saiu a escalação, eu parei e pensei. E refletiu. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, Meneghete. Pra tu pensar, tem que tirar o óculos, é isso? Isso é um tipo, né? Um jeito, É. né? O Renato aproveitou jovens. O Renato aproveita jovens. Nossa. Sabe qual é a diferença? É que o conceito de aproveitamento de jovens do Renato é esse. É desse tamanho. Na cabeça do Renato, se ele coloca 2 garotos, meu Deus, ele está aproveitando Vocês não acham que vocês estão transformando... Só um pouquinho. Transformando todos os problemas do Grêmio em cima do Renato, gente. Mas o O Renato... Renato veio aqui, ficou 10 jogos, subiu o Grêmio. Vai um abraço, vai de férias pro Rio de Janeiro, O Renato pronto. é tão grande, o Renato tem um tamanho, ele ocupa tanto espaço, ele é tão grande, que não é o Renato por Renato. O Renato é um conceito. E é isso que nós estamos aqui analisando. O conceito. Vocês estão dando pau no Renato há meia hora, cara. Renato, o conceito Renato, eu vou dizer assim, ó. Tá bem, daqui a pouco os candidatos, o futuro presidente, façam a seguinte opção. Olha, eu vou começar com pouco dinheiro, eu não tenho muito o que fazer, eu vou precisar de um escudo. Então eu vou manter o Renato, Tá porque bem. nesse momento é o que pode. Agora, Informação, não tem uma me informação. vem com projeto. César. É que até dentro da tua linha, ele fala sobre isso no Renato, na coletiva, ele fala sobre a Vamos colocar o Renato em utilização, seguida aí. sobre a utilização de jovens, né? E ele fala, a gente precisa ter 4, 5 meninos aqui. Fala, JB. Vocês querem mais uma do Renato? Ah, cara, mas de novo. Vocês querem mais uma do Renato? Vocês querem ficar falando mal do Renato? Não, que se é vocês isso? querem. Se vocês querem. Vocês Aí querem. tá certo, Renato. Ontem eu vai lá vi. depois. Renato, acaba com essa linha de paz e amor e vai lá e chama os caras de recalcados da bola. Mas dá nome e sobrenome. Não, pode dar. João Batista de Souza Rodrigues Filho. É muito grande meu teu nome, ele vai dizer JB. Pode dizer. JB só. Pode dizer também. Ribeiro Neto também, né? Ontem eu E vi César? tu e o César. Ontem tu e o César tomaram um cafezinho expresso. Sim. Express, de 20 minutinhos no um ar e cafezinho. tal, para Tava todo bem mundo bom. ver. Bem bom. E aí eu sei que vocês falaram do meu nome, leram meu blog no ar e tal. Falamos Agradeço. elogiosamente, como eu sempre falo a teu respeito. Agradeço e tal. E ali eu ainda tu tinha colocado, eu disse, olha, os 4 nomes, 5, né? o Rodinei, O Reinaldo, o Reinaldo, o Tietê, o Pedro Raul, o Pedro Raul E o e o Nenê. Nenê. E o Nenê que Tinha não, duas que não tem informações. idade de nenê, né? Tinha 2 informações que eu não tinha confirmado. A primeira que eu tinha dito, olha, eu tenho que o salário do Reinaldo era 500 mil, eu errei por pouco. Ontem mesmo consegui uma confirmação com um importante cara que tem em São Paulo que me disse, na realidade é 550. E o Reinaldo não vai ficar no São Paulo, é quase certo que não Se tivesse fica. estado no meu comentário hoje na Atualidades Esportivas, eu estava dando essa informação, 550. É quase certo que não vai ficar no São Paulo, porque o São Paulo não quer pagar isso para ele. Aí eu tenho uma informação que ele teria pedido 650 para renovar com São Paulo. Mas pediu 650 para fechar por 450, só que os caras não querem. 550. Hã? Pediu 650 para fechar por 550. Isso, para fechar num valor assim, para São baixar Paulo por tá 500. pagando bem, né? Só que Tem um que paga melhor que o São Paulo. O Grêmio? É o Grêmio Futebol Porto Alegre. Esse paga bem. Esse paga bem. É o valor. Este paga bem. Os meio milhão é do Diogo Barbosa. Só que ele tá com 33 anos e os caras não querem pagar a mesma coisa. O Fluminense entrou na parada, só que o Fluminense não tem tanta grana para bancar. Então o que está acontecendo, tá? Corrigindo essa informação, que eu estou fazendo uma ondinha aqui, porque obviamente não faz tanta diferença. Só para te dizer, tua Sim. onda... Um tsunami. Qual é a informação, O Renato ligou, de fato, nos últimos dias para o Nenê. É confirmado. Mas ele falou na beira do campo com o Nenê. É que ali todo mundo tava assim, o Renato falou na beira do campo e tal, blá, blá, blá. O Nenê, que tem contrato com o Vasco somente até o final do ano, está confirmado na lista de Renato Portaluppi como um dos 6 nomes que ele quer trazer para o Grêmio do próximo ano. Eu também, eu acho que tem. Confirmado. É coerente. É coerente. O CCD. É coerente. O CCD. O Nenê tá na O CCD diminuiu de tamanho na cadeira, CCD. O Nenê tá na faixa etária. É o Diego Souza meio gordinho e tal, assim.
É o Nenê com 40 anos, o Jeromel com 38, 37 para 38, entendeu? Tá na média. Daqui a pouco eles vão dizer que é tudo bruxaria. Daqui a pouco eles vão vir com essa tese furada aqui, é bruxaria. Com 36, tá tudo bem. Não, o Lucas Lima tem 36, tem 36? Sei. 36, vai ganhar aumento agora, sabia? 650 quilos de alcatra. E outra, fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas eu tô comprando pela informação que estão dando na praça aí. Então não fala, se tu não confirmou. Vai ser pra Não, mas criar crise eu no Grêmio. costumo confiar em algumas pessoas que dão informação. Assim como eu confio no JB, no Tiger. Eu não confio no JB, no Diogo. Na verdade, o Jeromel não ganha 1 milhão. É 1.200. Não, 1,100. 1,100 Jeromel, tá. 1,100 Kahneman. Kahneman. 1.100 é Kahneman. Tá bem. Tagor, vamos falar do Renato promovendo a garotada, um time de garotos para o ano que vem. Vamos lá, Tagor. Ele respondeu sobre essa pergunta, né? Sobre a utilização dos jovens jogadores e o quão pronto esses jovens jogadores estão para assumir, quem sabe, uma responsabilidade um pouco maior na temporada de 2023. Ele fez a análise dele em cima também do que alguns atletas apresentaram ontem contra o Brusque. A gente ouve o Renato Portaluppi. Os garotos praticamente jogaram um pouco comigo. Tem jogadores que têm futuro aqui, sim, precisam ser lapidados, mas eu falei para vocês, naquela dificuldade, naquela pressão que o clube estava para subir para a primeira, você põe os garotos, às vezes os garotos vão mal pela pressão, não estão preparados para aquela situação, acabam indo mal e muita gente vai falar que os garotos não têm condições de ficar no grupo do Grêmio. Eu gosto de trabalhar com os garotos e precisamos sempre de garotos no grupo. No grupo a gente precisa, você não vai formar um grupo de 25, 30 jogadores cascudos. É impossível. Sempre você vai ter os garotos. E temos uns garotos aqui que têm um futuro, sim. Mas no decorrer dos jogos que eles vão mostrando se tem condições ou não. Agora precisa de oportunidades. No momento que eu cheguei, não era o momento das oportunidades deles. Pude avaliá-los nos últimos 2, 3 jogos, alguns jogadores. E agora que eu falei para o teu colega aí, esperar ano que vem para ver se eu vou estar aqui ou não, que eu vou dar continuidade no trabalho. Agora é essencial sempre, num grupo de jogadores, você ter 3, 4 garotos. Aí, César, é o seguinte, o Renato é muito criticado, e especialmente aqui nesse programa, por vocês três, um negócio impressionante. Meu Deus. Me causa até um certo constrangimento, críticas tão ácidas assim, porque não coloca meninos para jogar no time do Grêmio. E eu acho que ele errou mesmo na sua passagem anterior. Mas olhando para 2000, vamos olhar para frente, gente. Chega de olhar para o retrovisor, chega de criticar o Renato pelo passado, vamos olhar para frente, para 2023, vamos ter uma visão positiva, otimista, saudável. Tem garotos para o Renato aproveitar, César, pelo próximo ano? É uma boa pergunta, tá? O Grêmio ontem até divulgou a convocação de 2 laterais para a Seleção Brasileira Sub-20. O Lucas Cauã, lateral direito, e o Cuiabano, lateral esquerdo, para a Seleção Sub-20. Ou seja, tem 2 jogadores já com idade de 20 anos que podem ser aproveitados. Ah, mas não podem ainda, é muito cedo. Eles estão lá na seleção. 20 anos, cara. Se o cara não está integrado no grupo profissional... Eu acho que o Grêmio tem, além desses jogadores, o Gabriel, eu acho que é uma afirmação, um jogador que pode, sim, ser muito bem visto no ano que vem. O Grêmio tem o Cauã Kelvin, que é um menino muito talentoso, que tem 17 anos, vai fazer 18 anos agora no mês de fevereiro. O Grêmio tem o Natan Fernandes, que vai fazer 18 anos no mês de janeiro. Ou seja, o Grêmio tem jogadores de boa qualidade para utilização. O Adriel é bom goleiro também. Não acho que os goleiros estejam prontos, acho que o Grêmio precisa fazer. Só quero fazer um reparo, Meneghetti, sobre o criticar ou não o Renato. Tá? Tu já criticasse o Renato? Claro, critiquei todos. Assim como eu já critiquei, como o Ribeiro já criticou, como o JB já criticou. Mas nós também elogiamos o Renato. E eu acho que isso é importante para o nosso telespectador entender. Nós criticamos as atitudes dos profissionais que ali estão. Eles acertam e eles erram. O presidente Romildo, nesse espaço aqui, já foi muito elogiado, já foi muito criticado. E o Renato da mesma maneira. Não se trata de abraçar. Agora, quando se tem ações pontuais que a gente não acredita, como por exemplo, pegando o jogo, uma coisa banal, tem nenhum efeito 2-0 a favor contra o Brusque. Na última rodada, colocar o Thiago Santos no segundo tempo. Mas isso é um negócio que tu olha e tu diz, cara... Mas, gente, eu sei, mas... tá escancarado que o Renato entendi, quer. O Renato quer ficar com o Thiago Santos. Eu entendi. É o time cascudo. Eu entendi, eu só quero dizer... Os reforços. Tá, gente, eu só quero, só terminando o raciocínio, eu entendo isso. Só que eu não vou transformar isso no macro.
eu vou transformar isso na ação do jogo, Mas que é o eu conceito critico. dele. Tá, É tudo o bem, conceito Ribeiro, dele. mas isso já é avaliação. O que eu quero dizer é que quando a gente abre a crítica ao Renato e nós temos muitas a fazer, nós podemos basear ela no fato. O problema é quando a gente cria uma ideia de que este espaço aqui critica o Renato. Não, esse espaço elogia o Renato também. Mas assim, aí não, eu vou me contrapor. Nos últimos tempos aqui, o JB, o Ribeiro, eventualmente tu, é só crítica. Merecidas. Eu não acho, mas eu inclusive acho, tem uma coisa, por exemplo, tá, que eu tô convencido, e nesse aspecto eu não vou mais contrapor. O Renato é o treinador do Grêmio em 2023. O Renato ontem falou como treinador do Grêmio em 2023. Então não adianta brigar contra as realidades do Grêmio. Então, assim como não adianta brigar, como vai ser? Tá? Mas É que isso. como vai ser, eu posso brigar. Por quê? Porque eu posso dizer que eu não concordo. O que eu acho que não dá mais para dizer é que o Renato talvez não seja treinador do Grêmio. Tu quer olhar pro futuro? Tu quer olhar pro Mas futuro? ontem a coletiva é... Tá bem. Vai, JB. Tu quer olhar pro futuro? Eu quero. Tu é um cara que enxerga longe agora, Não, com esse não óculos, moderno que tu Não, comprou tudo aí bem, e tal. o óculos é moderno, mas eu não enxergo tão longe assim, não é isso? Mas- Eu enxergo tanto quanto tu, JB, Esse tá? óculos Tanto quanto tu. estiloso. Não enxergo mais que ninguém, não é isso. Não sou tão assim. Não, como tu enxergas no futuro O e tal. Ribeiro é que gosta de enxergar longe, ele fica fazendo previsões do que vai acontecer daqui a 2 anos. Quer ampliar coisas e tal. Fica fazendo previsão, Exatamente. fica fazendo discurso. Sabe que gosta de fazer discurso em churrasco com previsão? Ele Ah, fica sim, fazendo, sim, tal, a previsão sim. dele, tudo fora. Olha, normalmente dá certo. Isso é verdade. Esses tempos, bom, deixa quieto. Aí, A situação é a seguinte. Quer olhar pro Bota a futuro? ordem. Eu vou olhar pro futuro então. A lista do Renato vazou, não vazou? sim. O Rodinei faz 31 anos em janeiro. Bom jogador. O Reinaldo tem 33. Bom jogador. O Tietê tem 30. O Nenê tem 41. O que tá rindo da idade do Nenê, cara? E o Pedro Raul, Eu vou brigar contigo, Ribeiro. Raul tem É um guri, 20. é criança, tem 26, vai fazer Tem 26 25. agora. Não, vai Isso. fazer agora, 26. Faz 26, tá. Eu fiz uma conta aqui. Daqui a no- 3 anos o Pedro tá pronto pra ser titular do Grêmio. Enquanto vocês conversavam, eu fiz uma conta Tu não aqui prestava rápida. atenção na conversa Não, e tu- mas é trabalhando, eu fico aqui... Resolveu o problema do gás. né? Não é Colégio, isso. Ah, Não, JB, tá. eu quero saber, é pra criticar o Grêmio. A média é 32 para 33 anos. A média desse reforço? Desses reforços aqui. A Mas média não quer dos dizer nada, reforços pedidos vai pelo ser Renato. o grego do Isso não Renato, quer dizer vai ser nada. isso. Não quer dizer nada? Mas não é. O problema não é esse. O Rodinei é o lateral direito mais forte do Brasil. Ele é Pode bom. ter cara com 22 anos que ele é mais forte que os caras. Então não é esse o problema. Não é a cronologia Não do vamos cara. comparar Edilson, que é ex-jogador, com todo respeito ao Edilson, com o Rodinei, que é Rodinei. atleta e é dos melhores Mas olha, atletas eles do saem país hoje. correndo aqui, eles saem correndo daqui, o Rodinei e o Edilson. Quando o Edilson passar na rodoviária, o Rodinei tá em Capão da Canoa. Claro. É isso Tá, aí. mas é que, É Meneghete, isso aí. assim, ó, CCD, eu entendo isso se a gente for analisar Eu sou pontualmente alguns Não, mas atletas. Só um detalhe, tá? Pontualmente. Eu acho que o Edilson não chega na rodoviária, tá? Mas Só tem um erro nessa só que frase. O Rodinei é jogador de final de temporada, né? De final de contrato. Todo final de contrato ele voa. É impressionante. Mas aí é régua, Ribeiro. É régua, Ribeiro. Não, eu acho que a informação do JB. Olha o canto da sereia aí, Eu ó. acho que a informação do JB era importante para quem vai fechar a contratação. Para o dirigente. Renato, se nós trouxermos. Eu acho que essa ponderação. E acho que o Renato tem maturidade para isso, viu, Ribeiro? Esses jogadores, vamos pegar só esses aí, os 5, tá? E daqui a pouco vai ter mais, vão ter outros. O cara vai dizer assim, Renato, nós vamos envelhecer demais o time, não dá. Então É que vamos, é isso. vamos mesclar isso aí. Se tu tem Isso vai ter, isoladamente, Ribeiro. uma situação seguinte, ó. Não acredita O Ribeiro tá na patifaria. O Ribeiro tá na patifaria. O Renato vai... Patifadores da bola, é isso? Põe, tu tem que botar mais Thiago Silva, Lucas Leiva, Thiago Lucas... Silva? Thiago Santos, Lucas Leiva. Te odeio, tudo. Diego Diogo Souza. Barbosa. Cara, Diogo Barbosa. Cara, faz um pacote aí, cara. Olha, eu vou dizer pra vocês, nós estamos nos enganando. O Campeonato do Grêmio do que vem não é a Série A, cara. É o Master, cara. É por isso que Ribeiro, eu já te assim. disse. Eu já te disse. Me dá autorização Tu avacalha com me a dá tua carreira. autorização para Porque tu brigar vai com o pra Ribeiro, ironia. Meneghete, É pelo falando amor de sério Deus. aqui, resgatando a seriedade no programa, porque isso aqui é um programa de debates esportivos. Isso, que eu tô tá? tentando fazer, né? É, pois é. É difícil. Mas depois de que tu não tem comando, aí Tá bem. sou eu Tu fica à recalcado. vontade para dizer o que tu quiser e é responsável pelo aquilo que tu diz, né? Tá bom.
Só que assim, Meneghetti, retomando aqui o rumo sério que O Nenê foi muito forte pra mim. O Ribeiro está tentando avacalhar. O que tem que fazer é o seguinte, ó. O que tem que fazer é o seguinte. Cara, o Nenê é muito forte pra mim, cara. Eu não tô conseguindo ficar Não, no Meneghetti, programa. não tem programa hoje. Ninguém quer fazer programa. Cara, o Nenê é demais. Não, eu tô falando sério, eu sou o único sério. Não, mas eu tô tentando. Se a tese é de que a vida só começa aos 40, o Nenê é o Nenê mesmo. Ô, cara, sério, Meneghetti, tá tudo certo, cara. Mas o Nenê é muito forte. O que aconteceu com Cara, vocês Nenê, hoje, Daqui a cara? pouco o Ribeiro vai dar um recado pro Nenê em seguida aqui. Vai dar um Tá, recado. mas Meneghetti, resgatando a seriedade, ou tentando resgatar Não dá, a seriedade. com esses dois aí não vai dar, não, cara. eles estão na sacanagem. Assim, gente, olha só. A situação é simples. Vale se tu colocar assim, pontualmente, vou contratar um lateral de 32 anos, mas tu olha assim e diz assim, 31 no caso, mas o Rodinei tem físico de 25, 26, 27 anos, ele pode ficar, beleza. Isso vale para pontualmente um jogador. Claro. Tu não pode pegar 5. Aí que tá, e aí o pacote. O pacote é muito Contrata forte. o Rodinei, por exemplo, tá. Mas aí, não, o Reinaldo não. Aí eu vou apostar no jovem, no Cuiabano, tal. Aí eu vou apostar. Aí começa a equilibrar o time. E eu acho que o Reinaldo tem maturidade e conhecimento pra fazer isso, Ribeiro. Eu acho que não. Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem. O fato é... Quantos anos tem o Tietchan mesmo? 30. O fato é... Mas tem pouco volante, né? Dá pra trazer mais. O fato é, o Grêmio, qualquer contratação dessas aí vai melhorar esse time do Grêmio. Qualquer um. Qualquer um. Piorar não vai. Então, essa é a primeira coisa. Se o Grêmio começar trazendo atletas profissionais, já muda. Já estamos Entendeu? competindo. o Nenê é atleta. O que me assusta, tá? Ontem, por exemplo, o Edilson queria jogar. Nem relacionado foi. Eu acho que o Edilson tá fora dos planos. Né? Não. Não, eu também acho que tá fora. Eu acho que tá fora dos planos. O Diego Souza, a informação é que com o Renato ele fica. Então, já vai estar o Diego Souza. Tu tem que ter, no máximo, 2 Diego Souza num grupo de 40. Isso aí. 2. No máximo. Tá, agora, o Inter joga amanhã à noite, recebe o Atlético Paranaense e tá longe do Mano poder confirmar o time, né? Tá longe de poder confirmar o time, Meneghetti. O treinamento dessa sexta-feira ele é com os portões fechados, onde ele vai definir com os jogadores a equipe titular, mas tem algumas dúvidas que eu vou colocar aqui, por exemplo, no meio-campo. A grande tendência é que jogue o Maurício. O Edenilson ele não trabalhou ontem pela tarde na reapresentação do Internacional, estava ainda sendo reavaliado pelo entorse que teve no tornozelo esquerdo na partida contra o América. A informação que a gente tem é que é uma entorse considerada leve. O Edenilson não vai perder muitos jogos em função disso, mas o jogo de sábado, a tendência é que ele fique de fora. E aí Maurício é quem joga, o próprio Mano já adiantou isso. A outra dúvida que eu coloco no time titular é no ataque. Wanderson ou Pedro Henrique. Ele escalou o Wanderson na derrota para o América Mineiro, explicou que foi uma escolha tática, porque contra o América Mineiro ele precisava de jogadores que combinavam jogadas e não atletas que têm uma jogada individual mais exacerbada, e por isso escolheu entre Wanderson em relação ao Pedro Henrique. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre quem será escolhido para sábado contra o Atlético. Vai, Gorjanque, Diego Serri. Vamos ouvir o Diego Serri, que também está nessa reta final de passagem pelo Grêmio como executivo de futebol, Meneghetti. Ontem ele deu algumas explicações sobre as informações que ele vai precisar passar para o próximo executivo nesse processo de transição. Poder de investimento, como está a folha paralela, e o Serri falou sobre tudo isso, a gente ouve. A gente tinha ainda essa folha paralela de salários, como você mencionou. Para o ano que vem, isso vai estar muito menor, vai estar mais amenizado. Não acho que vai ser nada que cause qualquer tipo de problema para a montagem do elenco, não. Não é uma preocupação, você acha, assim, tão grande? Não, acho que não. Acho que não vai ser uma preocupação grande, porque não tem mais tantos jogadores assim com... Você sabe o número de quantos são? Contrato. Eu posso passar depois com uma precisão para você, mas são poucos jogadores, são acordos que já foram, alguns já se encerram agora no final do ano. Vou te dar um exemplo, por exemplo, o Everton, que infelizmente até teve uma lesão, saiu, foi emprestado, mas termina o contrato aqui no final do ano. Você tem alguns jogadores emprestados, você tem o Darlan, tem o Paulo Miranda, você tem alguns jogadores, tem outros mais jovens, como o Guilherme Guedes e Guilherme Azevedo, e aí vão ser decisões se eles vão fazer parte desse próximo grupo ou não. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha leitura, eu hoje em dia já tenho uma leitura de tudo que pode ser feito aqui dentro do clube e o que eu faria. Agora, o que eu posso é passar isso para a nova gestão e aí depois vai ser uma decisão de quem chegar ou em conjunto.
Na minha opinião, não fez um bom trabalho. Acho que ficou devendo e ficou tempo demais no cargo. Acho que o presidente Romildo Bolzan foi excessivamente passivo para fazer uma mudança, especialmente depois do rebaixamento. César, o Ribeiro trouxe aqui um fantasma dia desses, dizendo que o Diego Segui poderia ficar, porque está muito próximo do Renato, baseado num depoimento do Matheus Dávila, que acompanhou o Grêmio em Recife, no Rio de Janeiro e em Muriaé. Os dirigentes do Grêmio não foram para Muriaé, mas o Dávila foi. E aí ele disse, estão conversando muito, é muito próximo, o Ribeiro trouxe a ideia. Não, olha, daqui a pouco o Renato convence, o Diego Segui fica e tal. Não tem ambiente para isso, né? Ele claramente colocou isso, fala... A entrevista dele, ela tem uma frase dessa entrevista, que até não apareceu ali naquela pergunta do Diogo, que ele diz o seguinte: fico muito feliz em ter participado da reconstrução do Grêmio nesta temporada. Deu vontade de dizer, sim, né? Tu destruiu o Grêmio, e o Grêmio, e é preciso dizer, o Grêmio não foi reconstruído. Aí que tá. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem nada. Deu uma notícia importante aí. Paulo Miranda está voltando. Não, ele não deu essa notícia. Tu não tem ouviu. Contrato, ele tem contrato até o final deste ano. Acabou o vínculo dele com o Grêmio. O Grêmio tem, é preciso dizer, 3 jogadores que o Grêmio vai pagar no ano que vem. É sobre isso que ele mais ou menos coloca. O Grêmio vai pagar Douglas Costa. Olha aí. O Grêmio vai pagar Alisson. E o Grêmio vai pagar ainda a rescisão de contrato de Paulo Vitor. 3 jogadores. Valor exato. R$522 mil nos 3 jogadores. Isso é informação na entrevista que eu fiz com Carlos Amodeu. Tá? Ele deixa a ideia, não, tem muito cara terminando. Claro, tem os caras que voltam de empréstimo, Jean-Pierre, Guilherme Guedes, alguns jogadores ainda, Gui Azevedo. Darlan. O Darlan não tenho certeza. Darlan volta. Mas o Gui Azevedo eu tenho certeza, o Jean-Pierre eu tenho certeza que tá jogando lá, é reserva, mas está jogando no Avaí, que está sendo rebaixado. Mas é um jogador de alto salário, que o Grêmio ainda tem mais alguns meses para pagar. Então tem alguns jogadores... Vai liberar que o Jean-Pierre? Vai liberar o Jean-Pierre? Eu não sei se o Grêmio libera, Meneghete, porque eu Mas acho que não liberar, consegue tem contrato, liberar, né? O Grêmio não consegue liberar um jogador. Pode fazer um acordo com o jogador, né? Não, pode fazer uma rescisão de contrato. Pode só querer. Vai abrir mão de 400 quilos de calcata. 320. Mas Ribeiro... Isso tudo vão ficar aí. Jean-Pierre, Lucas Silva, Thiago... Tá tudo a Diogo Barbosa. Não, tô bem aqui. Tá o Jean-Pierre é um caso a ser estudado, né? O Jean-Pierre é um caso a ser estudado. O que aconteceu com esse rapaz no meio do caminho? Não, é que ele não aconteceu. Essa que é a verdade. Se ele não aconteceu, é porque aconteceu alguma coisa. Porque... mas ele tem talento, né? Ele tem talento. Tem talento. Tá, Igor, qual é o destaque aí? Como é que é a corneta da esposa do Daniel? Me explica aí. Foi o seguinte, Meneghete, depois do título do Palmeiras, alguns jogadores do Clube Paulista fizeram vídeos após o jogo do Internacional comemorando, naturalmente, o título do Campeonato Brasileiro. E aí repercutiu bastante uma imagem do Gustavo Scarpa, que se abraçou do Marcelo Lomba, que estava ali comemorando, e disse: ó, Lomba, agora tu veio pro lado certo, fazendo alusão ao fato do Lomba, 2 anos atrás, estar aqui no Beira-Rio. Obviamente que isso repercutiu, houve alguns recortes disso publicados em redes sociais aqui de torcedores do Internacional. E em uma página de torcedor do Inter, esse vídeo ele foi colocado do Lomba comemorando o título e do Gustavo Scarpa dizendo que agora ele estava do lado certo. E nessa postagem, a esposa do Daniel fez um comentário interessante, Meneghete. É a Patriane Mello, ela disse: graças a essa torcida do Inter é que os atletas saem do clube e se tornam felizes e vencedores. Os torcedores ainda não perceberam que chegará um tempo em que ninguém mais jogará no Inter. A gente lembra, o Daniel tem contrato ainda com o Internacional, mas na reserva do Kehler atualmente, ele tem o desejo de sair do clube. Isso já foi manifestado também internamente. O empresário do jogador garante que existem sondagens da Europa e esse pode ser o destino do Daniel. Eu não vou comentar a postagem da esposa do Daniel. Era o direito dela, né, que ela se manifeste, mas eu prefiro não comentar. Deixo para vocês aí. Eu não acho que isso é notícia. Ribeiro, quer falar? Não, tudo é notícia. Não, a esposa do jogador... Eu não estou nem nessa linha de JB, tá aqui na notícia. Não é essa a minha linha. Esse tipo de situação já foi comentado aqui em outros tantos casos. Não, lembra da esposa daquele volante, Newton,
Isso. do Inter e tal, também se manifestava com frequência e Isso tal. aí isso acontece muito e tal. Não, minha linha não é essa, eu sou assim. No quero ambiente que comentar. nós vivemos de rede social, hoje tudo virou. Mas Aliás, daí eu não esposa, consigo né, entender Ribeiro? como é que. Eu não entendo. Eu sou velho, né? Como é que uma pessoa descobre que outra não segue a outra, que não sei o quê? Eu não sei como é que se faz isso, eu não tenho nem alcance para isso aí. Mas está claro que há um desconforto do jogador. E o ambiente familiar está dizendo isso. O que isso vai ter como consequência? Intervalo e o Tiger conversa com vocês na live do YouTube. Intervalo do YouTube do Donos da Bola aqui, participa com a gente, manda mensagem e vamos nessa. 1h22 ou qualquer horário que você esteja assistindo. Tem 10 mil pessoas nos assistindo por aqui, tá? Manda mensagem. Não gostam de cascudos? Meneghetti, tira os cascudos do programa, diz o Marcelo Viana. Qual o ranguinho de hoje, Tiger? Hoje é bife com ovo e um espaguete à carbonara. Nós estamos gigantes hoje. Nós estamos gigantescos. JB com a mesma camisa de ontem. Mentira. Chiclete, dá pra colocar no JB aí sem ele saber? Não avisa, só coloca. Só coloca na câmera do JB aí. Bota o JB aí. O JB tá com a mesma camiseta de ontem, Chiclete. JB tá com a mesma camiseta de ontem. Volta pra mim. Será que o JB não tomou banho? Perguntas que surgem nesta sexta-feira. Fala, JB. Não tomou banho, né? Não é a mesma camiseta, cara, é outra. É da Enzo Milano, mas não é a mesma camiseta. Se tu quer falar que eu tô com a mesma coisa de ontem, eu tô com a mesma calça de ontem. Não, mas calça ninguém lava, né? Calça não se lava todo dia. Calça tu usa uma semana, lava. Quantas calças tu tem, Tiger? Eu tenho 3 calças. Nossa, eu nem vou te dizer quantas calças da Enzo Milano eu tenho, porque... Mas tu é rico, né, Eu JB? tenho umas 15 calças da Enzo Milano lá em casa. Eu tenho 3 calças. Eu tenho uma calça preta, eu tenho uma calça azul escura e uma calça azul clara. São as 3 calças que eu tenho. Vamos lá. Tá treinando, Tiger, tá mais magro aparentemente. Não tô treinando. Mas tu acha que eu tô mais magro, cara? Respeita, forget. Tiger, quem tem mais de 40 aí? Todos, exceção do JB. JB vai fazer 40... Não, falta um pouquinho pro JB fazer 40. Já que ninguém comentou, fala tu, Tiger. Falar do quê, Thiago Gross? Não entendi. Da esposa do Daniel? Não é notícia, isso mostra o ambiente do jogador. Todo subterfúgio que a gente tiver para entender um pouco mais de bastidor de ambiente do que está acontecendo, a gente tem que repassar para vocês, porque é notícia. A partir do momento em que a pessoa que mora com o Daniel, a esposa dele, chega a manifestar publicamente esse descontentamento com a torcida, diz um pouco sobre o ambiente que a gente sempre tenta e tem como trabalho tentar entender. E acho que é isso, o ambiente do Daniel, o Daniel não quer ficar no Internacional e isso acho que se mostrou também nesse comentário e tá cada vez mais claro. JB vai tomar banho. Pô, sexta-feira, dia de tomar banho amanhã, tá maluco? Tiger, te viram com a camisa do Grêmio na arena ontem, vibrando os gols, procede? É o Robson Rocha. Não, cara, ontem eu não fui no jogo, Ontem tava aqui na Band, inclusive, na hora do jogo. Tiger é gremista, tá com a capinha do celular azul, verdade. Um abraço pro pessoal lá do Praia de Belas que me deu essa capinha aqui, que eles falaram, quero ver tu usar essa capinha azul. E aí me deram, eu tô usando. Tchau. Já vou chamar a enquete, o resultado final, antes uma informação do JB. Hoje, agora há pouco, alguns colegas começaram a noticiar que o Michael, esse Flamengo, também estaria na lista do Renato. Esse é bem mais novo, tem 26. Bom e jogador. eu fiz contato já, o problema é, o clube dele está pedindo 8 milhões de dólares
para liberá-lo e as pessoas estão dizendo que é praticamente impossível. O Renato até pode ter pedido esse jogador, mas o que me passaram não arranca de lá. É um nome óbvio, não é para o Grêmio, é para quase todos os times aqui. Baita jogador. Ele quer sair de lá, ele não quer ficar lá no mundo árabe, mas o clube está pedindo o que pagou, que foi $8 por ele. Quantos anos tem? 26? 26. É difícil para colocar investidor num jogador de 26 anos, né? Porque a revenda dele... Não tem. E outra, já bateu e não ficou. Não vende de novo para lá. É. Não, isso não quer dizer mercado mas é raríssimo. do Oriente Médio e tal, não sei. Eu acho que venda não tem mercado. Aí que tá, é difícil, por isso que é difícil para achar investidor, mas é um baita jogador. Né? Vamos elogiar também quando o cara indica os bons jogadores. Não, mas é assim, ó, é o exemplo que eu uso. Tu vai dizer, tá criticando o Renato de novo. Só critica o Renato. É que assim, recentemente surgiu que o Renato pede um jogador bom e a direção traz um jogador ruim. Sim, o Renato uma vez falou com o Claudinho na beira do campo e tentou trazer o Claudinho. Que bom, Aí né? disseram assim, o Grêmio não trouxe o Claudinho. Sim, 6 meses depois o Claudinho foi vendido por 15 milhões de euros. Que bom que ele tentou óbvio, o Claudinho, indicar né? o Claudinho, Vamos indicar o criticar Pedro. Renato, tentar o Claudinho, né? Indicar o Claudinho, o Pedro, o Gabigol, a Isabela, minha filha, faz. Não, tá bem. Então bota ela lá para treinar o Grêmio e ganhar 900 quilos de alcatra. Ela ia botar todo mundo para correr. 900 não, né? É bem mais. Olha aí, Catrinho, sabe quanto tempo o cara ganha, já fica te metendo. Paulinho, vamos lá. Resultado da enquete interativa, vamos colocar no ar. Me dá a regressiva aí também, Paulinho, no ponto aqui. Você está satisfeito com o segundo lugar do Inter? Sim, o Brasileirão salvou o ano, um pouquinho mais de um terço. 38%. Não, o ano foi um fiasco, mais da metade, alternativa vencedora 51%. Calma, ainda é muito cedo, 11%. Hoje às 7, donos da bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. A gente está de volta segunda-feira ao 12h30. Tenham todos vocês um ótimo final de semana. Vem aí o Entre Amigos com Rose do R e grande elenco. Valeu, Meneghete! Venha sextar com a gente. A partir de agora, você está Entre Amigos. E olha que o programa de hoje tá pra lá de especial. Mas antes, nós temos um recadinho do Alejandro Marques.